Meu nome é Inês Maia e eu faço parte do Nós, mas eu geralmente estou atrás das câmeras. E aí hoje eu vou falar um pouco sobre a trajetória da esquerda no Brasil até chegar ao que a gente acredita hoje, né? Então a esquerda, primeiro a gente tem que definir bem o que seria essa ideia de esquerda. A ideia de esquerda começa com a Revolução Francesa, que aí só tem interferência no Brasil a partir da República, e ainda assim, não diretamente, porque foi uma república que manteve absolutamente todos os privilégios da monarquia. E aí, depois de um tempo, com a Revolução Russa e a ascensão do comunismo, se tem a ideia da esquerda marxista. E o Brasil, assim como toda a América Latina, sofre uma grande influência dos Estados Unidos nessa luta entre capitalismo e comunismo. E o comunismo se torna esse fantasma e esse terror que pode assolar qualquer país a qualquer momento, porque ele, na verdade, é o sinônimo de ditadura e de perseguições políticas e de violência e falta de liberdade de expressão. E aí, para barrar esse fantasma do comunismo, nós acabamos caindo em uma ditadura militar extremamente violenta, perseguidora e censuradora. Enfim, a hipocrisia. E aí dentro da ditadura tem a caça de todo tipo de agrupamento político que se pode questionar ou repensar o que seria uma ideia de esquerda. Depois, já um pouco mais perto desse processo da redemocratização, teve-se esse novo partido, que era o MDB, que era basicamente tudo o resto que não fosse a ditadura. Então é o famoso pega todos. E aí depois, realmente, com as diretas já, a gente voltou a ter um pluripartidarismo, que aí foi criado várias siglas famosas como o PT, o PSDB, que ironicamente se chama Partido da Social Democracia Brasileira. Então, a gente percebe, na verdade, qual é o cenário que nós temos hoje em dia. O cenário que nós temos hoje em dia são desses partidos que criaram essas siglas e novos partidos surgindo, mas que de fato eles não seguem uma mesma ideologia ou eles não têm um plano de governo, um plano político que seja de questionar o sistema vigente, que no caso é o sistema capitalista, o sistema econômico hegemônico. Então é muito difícil a gente pensar que há, de fato, uma representação de esquerda dentro do Brasil, seguindo essa ideia de uma esquerda marxista, mas o que nós temos é uma grande expressão de uma centro-esquerda, ou de uma esquerda democrática. E um desses exemplos é o governo do PT, por exemplo, que é um governo que baseou muito a dignidade pelo consumo. Ou seja, é um governo que ele liberou muito crédito, mas para ele aquilo também era um mecanismo dentro do sistema capitalista, não havia um questionamento sobre o sistema vigente. O que havia eram questões sociais que eram tratadas dentro do governo. E aí, como é que a gente fica nessa história toda, né? O que é que a gente pode pensar? Tomando como base o vídeo de Mariana, de que, seguindo Deleuze, que a esquerda é aquela que se identifica como sujeito, logo é alguém que sente, que interfere, que é interferido pelo coletivo e que, portanto, a minoria é a maioria e que esse é o senso de esquerda, em contraponto à direita, em que preza o indivíduo acima da sociedade. Tendo como base tudo isso, e tendo como base de que no Brasil, de fato, nunca houve uma revolução, na ideia de que revolução é algo que mexe com a estrutura, e que toda vez que você vai fazer uma reforma na casa, ou mexer na estrutura da casa, a primeira coisa que você tem que tirar é o telhado. Mas esse telhado, na política brasileira, nunca foi tirado de fato. As mesmas pessoas que ocupavam as mesmas elites continuaram a se beneficiar, por mais que os sistemas políticos trocassem. Por exemplo, na nossa independência, o nosso imperador foi ninguém mais, ninguém menos do que o filho do imperador de Portugal. Ou seja, no Brasil não houve, de fato, uma participação popular nas ações políticas, nas transformações políticas e nas mudanças de base, de estrutura. E se a gente ainda não chegou nessa estrutura da casa, quer dizer que muito dificilmente nós vamos conseguir pensar o que seria uma ideologia esquerda dentro desse sistema tão vigente que é a política brasileira hoje em dia, em que a gente tem essas trocas que precisam ser feitas. Por isso é muito comum que partidos com siglas de esquerda às vezes tenham que tomar decisões mais
voltadas para o centro ou até mesmo para a direita, para conseguir ter um diálogo político. E aí como é que a gente fica dentro disso tudo? Como é que se pode pensar um comportamento de esquerda dentro desse sistema e dentro dessa nossa história brasileira de tão pouca participação popular? Uma dica, no caso, seria você acompanhar o histórico desses partidos. Você acompanhar o histórico dos partidos nas votações de pautas que você considera como pautas importantes para uma emancipação popular, uma emancipação social. Sabendo que um partido ele é, na verdade, a aglomeração de diversos tipos de pensamento que estão ali dentro também disputando. Então, o que é que a gente tem de conclusão? O que é que seria ser de esquerda no Brasil? Para mim, ser de esquerda no Brasil, hoje em dia, está muito mais vinculado com essa micropolítica. O que é essa micropolítica? A micropolítica é a sua ação individual dentro da sociedade para com o que você acredita que vai contribuir para a emancipação social. Deu para entender? É basicamente sobre a coerência do seu discurso com a coerência da sua ação. E esse tipo de ação, ele pode beneficiar a esquerda de diversas formas. Ele pode ser um recurso humano, ele pode ser um recurso intelectual, ele pode ser um recurso financeiro. Por exemplo, você é uma pessoa que acredita na reforma agrária, você é uma pessoa que acredita na redistribuição de terras. E aí tem uma feira orgânica no seu bairro. Para você, dentro dessa lógica e desse pensamento, é muito mais coerente politicamente fazer feira nessa feira orgânica, diante das suas possibilidades, claro, do que, por exemplo, em uma grande rede de supermercados do mercado internacional. Então, esse tipo de atitude que, na verdade, consegue construir essas teias. Bem, na verdade, é um tema muito mais complexo que isso. Mas aí a gente vai trocando e vai conversando mais e vai discutindo e dialogando, talvez aí pelos comentários também. Mas no mais é isso. Beijo.